Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aí nossos vídeos aí da parte de elétrica, né? É o terceiro vídeo referente a motor monofásico. E hoje a gente vai estar vendo aí a questão da ligação do mesmo para 220 volts, né? E aí no caso, na verdade, entender, né? Por que o motor monofásico ele pode ser ligado tanto 127, né? 110/127, né? Como 220 volts, né? Já que a bobina ela suporta 127 volts, né? Então, a pergunta maior é como é que pode ser ligado ali em 220 volts, né? Então aqui a gente tem os quatro esquemas, né? Tem os quatro esquemas aqui, né? Referente aqui as bobinas, né? O esquema aqui das bobinas, e aí a gente vai fazer um comparativo, o primeiro do seguinte, né? Vou até fazer aqui um diagrama diferente, né? Vou fazer assim. O que acontece? Quando a gente fala da ligação de 127 volts, a gente tem que lembrar que a ligação está ocorrendo de forma paralela, né? Tanto das duas bobinas principais como da bobina secundária, né? Ou melhor, bobina auxiliar, né? Que dá essa relação da rotação com base no capacitor, né? Então, exemplo, aqui, esse esquema que eu fiz aqui é basicamente esse mesmo aqui, né? Ou seja, referente à ligação a 127 volts, né? Vou deixar ele aqui. E vou fazer aqui um esquema referente ao 220, a ligação ao 220, para você entender nesse esquema melhor qual é a diferença que ocorre, né? E por que dá para ligar as bobinas, né? Mesmo com 220, elas vão ter ali capacidade, vão receber, né? Ali a carga ohmica de 127 volts. Então é basicamente esse aqui o esquema. As duas bobinas principais elas vão estar ligadas em série, né? Enquanto a bobina auxiliar, né? Ela vai estar aqui em paralelo, né? Essa caixinha que eu estou fazendo de azul é a bobina auxiliar, né? Então a ligação ela está dessa forma aqui, né? Essa ligação aqui ela está dessa forma aqui, só para a gente poder identificar melhor. Qual a diferença, né? Vamos focar nessas duas aqui. Focar nessas duas. Aqui dá para observar que eles estão em paralelo, né? Tranquilo. E nessa ligação de 220 volts, né? O que acontece? Observa que a fase está chegando ali no terminal 1, né? E a ligação está ocorrendo do terminal 2 para o 3, né? E não como estava ocorrendo aqui de forma direta, né? No caso aí as bobinas em paralelo. Então nesse caso aqui, essas duas bobinas, né? Aqui são essas duas aqui, né? Ou seja, elas estão ali em série, né? Elas estão em série, então consegue permanecer essa relação da carga ohmica ali de 127 volts chegando nela, né? Então isso aí é fundamento elétrico, né? E no caso, por esse princípio, por aqui está chegando 127 volts, significa que essa bobina auxiliar também está recebendo ali os 127 volts, né? A bobina auxiliar, que estou marcando aqui, que é essa aqui. Observa que essa ligação aqui de cima, ela está indo aqui para esse centro, é essa mesma ligação aqui. Aqui você consegue observar, né, as duas ligações, né? Ou seja, de onde está vindo a alimentação e para onde ela está seguindo, né? Então é esse princípio, né, que ocorre nas duas ligações, né? No 127 volts, né, aqui em paralelo permanece lá 127 volts, e no caso ali para 220 volts, a gente vai ter essa ligação, né, garantindo ali 127 volts ali em todas as bobinas. E aí o que ocorre? Para alterar a rotação, a mesma base, né? Essa daqui da de 127 a gente já tinha comentado, alterar essa ligação aqui, né? E no caso da de 220 volts, é essa ligação aqui que altera, né? Essa ligação aqui que altera, como está aqui no esquema. Eu vou ampliar agora, para a gente poder ver melhor. Aqui os dois, beleza? Então aqui no caso, a relação da mudança de rotação está aqui nessa alteração, né? Então aqui você tem a rotação para um sentido. Se você quiser inverter a rotação, né, como está aqui descrito, observa que o 3 que estava indo para o 5 aqui, nesse caso aqui ele está indo do 3 para o 8, né, e o 4 indo lá para o 5. Né? É de fato garantindo a mudança de fase ali na bobina auxiliar e dando esse impulsionamento ali para o rotor, né, o eixo ali do motor, né, para que ele venha ter um sentido ali específico conforme a sua
necessidade. Então é por causa dessa condição de ligação que a gente consegue alimentar um motor, né, monofásico com 220 volts, sabendo que as bobinas dele suportam ali 127 volts. E isso é uma condição aí para os motores monofásicos em geral, tá bom? Então é isso, né? Fica aí essa informação referente à ligação. No próximo vídeo a gente vai estar falando especificamente ali sobre corrente, né? Corrente elétrica ali no motor. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com nossos vídeos aí da parte de rolamento, né? E antes até de falar sobre tipos dos rolamentos, né? A parte referente ali à identificação, eu queria falar sobre essa parte realmente da codificação, né? Codificação dos rolamentos, né? Que gera dúvidas, né? Gera uma série de dúvidas, e a gente resolveu inclusive fazer o seguinte, né? Para ficar mais claro, a gente vai fazer uma série de folders, né? O qual a gente vai estar postando no Facebook em breve, né? E mostrando aqui no canal também para estar explicando como é que funciona aquela interpretação desses folders, tá bom? Então aqui, deixa eu até diminuir aqui, achei que está melhor. Pronto. Aqui a gente tem um recorte, né, referente à nomenclatura, né, de alguns rolamentos, né. Aqui está as nomenclaturas principais, né, no que diz respeito à codificação. Vamos aqui escolher esse primeiro, né. Esse tipo de rolamento aqui, né, ele é justamente o rolamento com uma carreira de esferas, né, rolamento com a carreira de esferas, né, que é provavelmente o mais comum dos rolamentos, né? E a gente consegue identificar que essas representações aqui referente ao rolamento com a carreira de esferas por causa do primeiro dígito, que é esse aqui, o 6, né? O dígito 6, ele faz referência justamente a ele, né? O rolamento rígido, né, com a carreira de esferas. São comuns 8 dígitos, ou melhor, 9 dígitos, né, sem contar representações também em letras, né? Exemplo, colocar aqui 4, né? Se tivesse um rolamento com o dígito 4, ele faria referência ao rolamento rígido de esferas, só que com 2 carreiras de esferas, né? Se a gente tivesse exemplo 1, né, ele seria o autocompensador de esferas. Então veja que essa representação, no que diz respeito à codificação, ela é extensa. Ela é extensa e sempre que possível recorra à indicação do fabricante ali do rolamento que você está comprando, né? Então por isso que a gente vai estar fazendo aí esse folder para poder exemplificar bem aí essas características, tá bom? Então nesse caso aqui, fica atento que esse primeiro dígito ele faz referência a essa característica, né? Ou seja, esse primeiro dígito ele faz referência ali ao tipo do rolamento, beleza? Existem rolamentos que trazem, antes desse dígito aí, a condição do prefixo, né? Pode vir uma condição de prefixo também. Nesse caso aqui não está trazendo nenhuma referência de prefixo, mas poderia vir prefixo, como exemplo, poderia vir K, é bem comum, né? O K, poderia vir um L também, é bem comum, né? O K representa a gaiola, né? O rolamento utilizando gaiola com elementos de giro, né? E o L representa anel livre, né? Então esses aí são bem comuns. O S também, né? Informando que ele é de aço inoxidável, né? Então alguns rolamentos trazem nessa condição aí de prefixo, assim também como pode vir sufixo, né? Como pode vir sufixo também, né? Sufixo indicando que ele é rolamento com cono cônico, rolamento com furo cônico, rolamento com tampa nos 2 lados, né? Esse aqui é o bem comum, né? Que é o ZZ, né? Então esse aqui talvez seja o mais comum, né? O mais comum dos sufixos, né? Que é justamente indicando que ele é um rolamento blindado, né? Blindado nos 2 lados, né? Então também tem essa condição do sufixo. Bom, vamos voltar ali para os números, né? Então o primeiro número aqui ele está falando sobre o tipo do rolamento, e aí vem um detalhe, né? Eu vou pegar esse primeiro aqui que foi o 6800. 6800. O 6 a gente já falou que faz a referência ali sobre o tipo do rolamento, e antes de ir para o 8, né, vou focar aqui no 00, né?
Esses dois últimos dígitos, eles fazem uma referência importante, que é no que diz respeito ali ao o furo, né? O furo do rolamento. Né? Aqui na identificação, a gente tem as informações, né? Tem as informações dimensionais aqui. Né? Esse rolamento, né? Deixa eu fazer um esboço aqui dele. Esse rolamento, por exemplo, ele traz esse D minúsculo, que representa o furo do rolamento, que é o que a gente vai falar agora. Nesse caso aí ele teria 10 milímetros, né, referente a esse diâmetro do furo. Né? O diâmetro externo do rolamento, o D, né, faz essa referência aqui a 19 milímetros. Né? E a espessura dele 5 milímetros, que seria o B. Né? Então, um rolamento relativamente pequeno. Né? E aí ele traz aqui uma condição de raio mínimo, né, que são aquelas bordas que a gente até comentou no último vídeo, aí com 0,3 de milímetro. Né? Então, esse 00, ele faz essa referência aí importante a essa condição no que diz respeito ao índice do furo. Né? Ou seja, esse furo aqui, que no caso ele tem 10 milímetros. Né? E aí, até eu estou focando nele para a gente ver aqui essa sequência. Ó. Vou até apagar aqui para a gente ver melhor. Vou apagar aqui o rolamento. Apagar tudo aqui. Se você observar aqui, aqui é início de tabela referente a rolamento. Né? Iniciando aqui com 10 milímetros, depois indo para 12. Observa que uma alteração que ela dá para observar bem, está aqui nos últimos dígitos. Né? Observa que todos os rolamentos que estão com o diâmetro 10, os dois últimos dígitos, diâmetro do furo, os dois últimos dígitos é o 00. Quando passa para o diâmetro com 12, os dois últimos dígitos eles já mudam para o 01. E aí, no caso, um fragmento, né, de um documento, né, de um fabricante de rolamento. E aí, no caso, isso aí vai ocorrendo de forma sequencial. Né? Vai tendo essa expansão. Obviamente tem os limites, tal, mas isso aí vai ocorrendo de forma sequencial. E aí um detalhe, até eu me lembro uma vez um aluno ter perguntado, eu falei, poxa, mas por que pula, exemplo, do 10 para o 12? Por que não tem o 11? A gente tem que levar em consideração que o rolamento é um elemento circular. Ele é um elemento circular, então vamos supor que olhando ele de frente, né, ele por ser um elemento circular, deixa eu até fazer aqui, aproveitar aqui que está no software de CAD, fazer aqui colocar aqui de 100, ficou muito grande, colocar aqui de 60. Pronto, então, observando ele de forma frontal, né, o que acontece? O rolamento, ele por ser um elemento cilíndrico, quando você tem esse aumento de diâmetro, por exemplo, vamos supor esse caso de 10 milímetros para 11 milímetros. A diferença que se forma referente à ação simétrica de 10 para 11 milímetros é de 5 décimos. Por quê? Se a gente for observar, o elemento ele vai estar rotacionando. Então a gente vai ter uma condição simétrica, né, de 5 décimos para um lado, 5 décimos para o outro. Né, 0,5. 5 décimos mais 5 décimos vai dar 1 milímetro. Né? Então você teria o aumento relativo ao diâmetro de 10 milímetros para 11 milímetros. E isso a gente está falando de um elemento padronizado. Né? Então imagina você ter um aumento proporcional de 5 décimos ali em referente ao diâmetro. Né? Então é algo muito pequeno relativamente. Né? Então nesse caso aí, por isso que eles passam... normalmente esses valores eles vão aumentando ali, né, 12, 14, quanto mais vai ficando maior, né, quando ele vai ficando maior, né, você pode ter até um espaçamento maior, né, ali referente ao diâmetro, porque existe aquela condição que a gente tinha comentado no último vídeo, referente à carga também que ele vai estar sofrendo, né? Então isso não é uma regra que ele vai estar aumentando ali 12, 14, 16, 18, 20, né? Você vai vendo que vai tendo ali uns espaçamentos, né? E isso aí é normal, né? Por exemplo, 45, 50, 55, isso também está relativo ali à carga relativa, né? A carga dinâmica que ele vai estar recebendo. Né? Então, também não iria fazer tanta diferença, exemplo, aumentar um diâmetro, ter um rolamento com diâmetro com 40 do furo e ter outro com 41. Né? Não teria uma mudança significativa referente ali à carga. Né? Então,
E sem contar que você teria teria necessidade de fabricação, né? E provavelmente não teria ali tanto efeito, né, a nível de venda, né? Então por isso que essa relação da padronização é importante. Beleza, então vamos voltar aqui para a codificação. Vou apagar aqui o desenho. Então voltando lá no 6800. 6800. Então o 6 a gente já falou, que é referente ali a essa identificação do tipo do rolamento, e o 00, aqui no caso, ele faz a referência ao diâmetro, obviamente, como a gente já falou, né? O que a gente chama de série, né? Então tem a série 0, que é referente ao diâmetro com 10 milímetros, a série 01, referente a 12, a série 02 ele já passa para 15, né? A série 03 já vai para 17, e assim sucessivamente, obviamente seguindo ali a norma específica, né? Então os dois últimos dígitos aí eles fazem referência aí a esse diâmetro do furo do rolamento, né? Quando vai aqui no caso para o 8, né? Deixa eu até pegar ele aqui melhor. Quando você vai para a referência do 8, ele já faz uma referência no que diz respeito à característica, né, de espessura, né, largura ali do rolamento, né? Então também existe uma série, né, específica para essa verificação, né, para essa análise. Então nesse caso aí, essa indicação do 8 aqui, ele já vai fazer aqui uma referência no que diz respeito a aqui os 5 milímetros, ó. Aos 5 milímetros, que é relativo aí a essa condição da espessura, né, do rolamento, né? Se você observar aqui, esse 6801, que já é um outro rolamento aqui embaixo, é do mesmo tipo, mas o diâmetro dele é diferente. Você vai observar que a espessura dele aqui também faz ali a referência ali aos 5 milímetros, né? Então, se você observar também embaixo, né, aqui que é o 69, né, ele também já mantém ali a referência ali à espessura, né, ali no caso dos 6 milímetros, né? Então, essa referência no que diz respeito aos rolamentos, né, essas variações, né, referentes aí aos rolamentos, é muito importante, tomando como base, né, essas características, né? Então, tem muitas informações referentes a rolamento, no que diz respeito à nomenclatura, né, entender, né, o que significa cada um desses sufixos aqui, né, os prefixos, enfim, são muitas informações, né? Então, inclusive, para não ficar muitos vídeos, né, a gente vai estar fazendo aí esses folders aí em breve, né? Acredito que na próxima semana, segunda, terça-feira, a gente já deva estar postando, né, mostrando mais aí sobre essas características dos rolamentos, tá bom? Então é isso, no próximo vídeo a gente já começa a falar ali sobre os principais tipos de rolamento e suas identificações.